Olá, eu sou a Bruna e esse é o Carregando Minhas Escolhas, um podcast para quem tem a mente inquieta e carrega suas escolhas, vida pessoal e profissional. Até porque vida é só uma. E se tem uma coisa que eu gosto é do tal do Dolce Far Niente. Mas assim, onde? Isso é um lugar? Como se faz isso? Sabe aquela sensação de pé na grama, ficar olhando o céu? Tem uma palavra que essa pessoa adora que é contemplar, porque ela é a mais verdejante de todas. Tati Pavei, seja bem-vinda. Ai, que honra! Cheguei nas minhas escolhas. Adorei! Bem verdejante. Isso, super. E, por sinal, cartão É verdejante verdejante. para te carregar as suas Ai, que escolhas. bacana! Essa eu não tenho ainda, né? Eu tenho Não, eu algumas. adoro isso. Eu sou uma das primeiras, né? Sim, Tati Pavei, colecionadora quase. Isso aí. Ai, que fofa! Sempre, né, gente? Ai, quem escolhe, né? Quem pode, né? É. Adorei, obrigada, Bru. Plantinhas, hortaliças, do que vive o reino vegetal, o que que vamos carregar na bolsa? Ai, a Reino vive de criar espaços acolhedores, de trazer. A nossa frase é marque o encontro com a natureza, porque é isso, assim, é o que a gente busca, assim, lá na Reino, é isso, é aproximar as pessoas do verde, fazer com que as pessoas fiquem mais nos espaços externos, que elas aproveitem mais a natureza. E aí, com a urbanização, com as pessoas morando nas suas caixinhas, nos seus apartamentos, a gente foi sentindo a necessidade cada vez mais, né? O ser humano, eu digo, né? De novamente se relacionar com o verde. A gente ainda está numa cidade pequena, perto das metrópoles, dos grandes espaços, mas a gente já não tem, muita gente já não tem mais a casa da nona, o lugar lá onde tinha um açude, Aquele o refúgio. sítio. E aí é isso, assim, a urbanização, os espaços menores, o nosso tempo corrido faz com que a gente vá se afastando, né, da natureza, do verde. E o nosso papel aqui é esse, é volta, volta. Tati, isso me faz pensar, porque estamos prestes a completar 25 anos de reino vegetal. Ai, que delicinha, uma jovem. E lá no começo, essa jovem senhora de 25 anos, o que que era a tua ideia fazendo? Era isso, trazer mais o verde? Porque há 25 anos atrás também não era tanto essa vida de apartamento, correria. Eu quando eu fiz a faculdade de agronomia em Floripa, lá eu já sabia que eu queria trabalhar com paisagismo, mas não estava bem claro como eram as coisas. E o meu TCC foi a cadeia produtiva de plantas ornamentais de Santa Catarina. Então eu e uma amiga fizemos esse TCC e a gente visitou o estado inteiro e entendeu como é que era a produção, o escoamento das plantas ornamentais de Santa Catarina. A gente se aproximou da EPAGRE, da APROESC, que é a Associação dos Produtores de Plantas Ornamentais. E eu brinco que eu conheci todas as rodoviárias da época, porque estudante é isso, né? E a gente ia de rodoviária em rodoviária, apoiado pela EPAGRE, por essa associação catarinense. A gente conheceu os produtores. Então, a gente foi para o oeste, para o litoral norte. A gente conheceu o estado e entendeu como é que era esse fluxo. E o que que eu percebi quando a gente, assim, terminou o trabalho, né? Foi um trabalho grande, assim, de pesquisa. Que os lugares mais incipientes em paisagismo era o sul do estado e o oeste. Onde estava mais desenvolvido na época, na parte litoral norte era bem desenvolvido, na capital era bem desenvolvido, e no Alto Vale também era muito bem desenvolvido. E as outras regiões não. Eu, sendo aqui do sul, falava, gente, eu vou voltar para minha terra e vou trabalhar lá, Um nicho. um nicho. E aí, assim, quando eu comecei, foi bem a história, tipo assim, isso não vai dar certo. Como assim fazer jardim? É tipo plantar grama? Você tá louca? Né? É de uma época assim onde não existia esse tipo de entrega nas obras, não existia esse tipo de cuidado, né? Então, eu brinco assim que eu me senti meio que abrindo uma picada, porque a gente tinha pouco disso aqui, era estritamente assim, nada valorizado. Então, eu abri a loja como uma espécie de showroom para mostrar para os clientes aquilo que eu estava desenhando e desejando para a vida deles,
né? Que era já essa proximidade, é ter um jardim organizado, ter oportunidade de ter uma horta, as frutas, o jardim pensado e harmonioso. Parar com essa história de vamos catar um galho daqui da avó, da tia e fazer de qualquer jeito, né? Era tipo assim, ó, dá para ter um espaço que foi pensado. E também cuidando assim da questão técnica, sabe? Qual planta dá em que lugar, né? Vamos parar de arriscar, vamos parar de matar as plantas, sabe? Combinar tanto a beleza A estética. e com também a praticidade. Não adianta assim, tu gosta de cultivar um jardim? Não, eu não gosto. Não, então espera aí que a gente vai pensar em espécies Uhum. que se adequam a essa tua jornada. Isso é uma coisa que a gente está vivendo bastante agora, assim, ó, dessa pressa, dessa falta de tempo. Então, assim, eu brinco, né? Eu sempre brinco, assim, que quando a gente entrega um jardim, ele precisa ser regado, né? Salvaguardando quem usa sistema de irrigação, e a gente tem menos clientes que investem em sistema automatizado. Eu sempre digo, gente, molhar o jardim, regar o jardim é terapia ocupacional. É verdade. Aí eu falo assim, ó, já tira o calçado, tu vai precisar de pelo menos 1 hora e meia para regar tudo. Contemplar, viver aquele Não, e momento. eu falo mesmo, transmuta essa energia, a terra, eu falo essas coisas assim, sabe? Vai ajudar a não levar Né? mais choque no carro. Isso, Tem isso. o cabelo dá aquela arrepiada, né? Então, cuidar desse jardim, fazer essas atividades ao ar livre, elas são prazerosas, gostosas. A gente tem muito casal jovem que estão com os filhos pequenos, então desfrutar desse gramado, aproveitar esse tempo, o próprio tempo no sol, ou colhendo, ou cultivando a horta, tudo isso é o que a gente quer que a pessoa faça, né? Eu acho que isso também tem muito a ver com os condomínios horizontais que surgiram nas E aqui está nossas. crescendo cada vez, e essa necessidade. E se a gente parar para pensar, eu não vou dizer que é unânime, porque às vezes vai ter alguém que vai dizer, não, eu não sinto saudade disso. Mas quando a gente fala sobre infância, lembrar de memórias e fazendo uma comparação com a infância atual, como se vivia pé descalço, brincando em árvore e tudo mais, Andar de todo mundo tem bicicleta, essas andar lembranças. de bicicleta, largar a bicicleta na frente da casa do amigo e não se preocupar em abre o portão, fecha o portão. Então, eu acho que os condomínios trouxeram essa nova possibilidade para as famílias que estão se formando agora. E eu percebo que tem muito disso quando a gente está conversando sobre a casa, o funcionamento, o tamanho do terreno, o aproveitamento do espaço, sempre vem essa conversa, sabe? Desse uso desse espaço e de por que eles fizeram a opção de morar no condomínio, né? Então, eu acho isso muito bacana, porque é um pouco desse resgate realmente de algumas pessoas que tiveram o privilégio de ter uma infância assim mais à vontade, mais solta, mais na rua, e agora quer proporcionar isso para a família, E tu sabe? observa que nisso vem junto essa parte, por exemplo, ter uma árvore que poder consumir da sua própria, seu próprio jardim, não sei se eu posso dizer assim, Desfrutar, literalmente. desfrutar, A gente tem bastante gente que quer ter algumas frutíferas no jardim para poder curtir, desfrutar, vivenciar isso. A gente tem também muita gente que tem memória afetiva e fala, isso tinha, eu quero ter, né? Tem pessoa que tem trauma também. Isso tem juntinho demais, não aguento, não posso ver. aquele cheiro, eu vou falar eu, tá? Aquela tem Hum, uma flor branca é. que ela tem um cheiro. Jasmine Gardenia. Ai, gente. E assim, a minha avó tem ainda um pé daquela. E eu sinto aquele cheiro, olha, aquela Isso, flor. então, Tem mas isso, é gente. muito, mas é isso que é legal, assim, quando a gente vai montar o jardim, é, entender tudo isso, todos esses afetos ou desafetos sobre a natureza para tu ter o jardim com a tua cara, do teu jeito. Então, o nosso traçado, a nossa maneira de perceber pode ser o nosso jeito. Mas o que vai trazer personalidade para o espaço vai ser essa intimidade com esse gosto, com a textura da planta, com a memória que tem, com a vontade de ter determinada planta. Eu sempre quis ter um IP, nunca tive. Então, chegou a vez de ter o teu IP dessa cor. E a pessoa ter tranquilidade, porque tem plantas assim que levam muito tempo para florescer, sabe? Então, tipo assim, tem IP que leva 7 anos para dar a primeira florada.
né, o zíper branco, o roxo, leva até mais tempo do que isso, e a pessoa está disposta a esperar, sabe? Então a gente tem uma diversidade de pessoas e de gosto para isso, para aquilo, senso de urgência ou não. É bem bacana, E porque esse tu vai montar de acordo com a sim, pessoa. e também pensando no lado comercial, porque em casa vai vir essas preferências, mas também numa empresa tem Uhum. que pensar também nesse bem-estar. E sempre que eu penso em algum lugar verdejante, o cartório mais verdejante É, do Brasil, é sim. uma delícia tu chegar lá e ver, já dá de cara com aquela parede toda É. verde. É bem interessante, assim, porque os tabelionatos, os cartórios são lugares, assim, que a primeira impressão, assim, tu vê, né, é papel, é assinatura, é rigidez, são contratos, né? Então, daqui a pouco tu chega num lugar e tu é surpreendido por uma natureza, assim, que te abraça. Então, não tem como tu não relaxar e se sentir diferente num ambiente desse. Por mais que tu estás num espaço onde existe eu sempre digo, uma coisa assim com a precisão, com assertividade, né? E eu acho que a natureza é o oposto disso, Acho que a tomada de decisão, né? o peso disso, Disso né? também, tudo que tem ali, né? E aí, de repente, ter todo esse verde em volta abraçando é isso, é um contraponto, é um respiro, é um olhar que de repente observa uma outra situação e circunstância, né? Porque tá a natureza ali presente. Pausas necessárias. Pausas necessárias, E ótimo. que essas pausas também são fontes de inspiração. A gente fala sobre as criaturas, mas e a criadora? Onde que tu busca inspiração para criar os jardins, pensar? Porque a Reino Vegetal, além de ter produtos, não vamos dizer produtos, né, porque as nossas plantinhas amadas, mas além de ter toda essa gama, são os projetos que vocês fazem. Então, toda a criação pensando iluminação, Uhum. irrigação, é pensado no jardim como um todo. Mas e de onde vêm as inspirações para isso? É, é tão engraçado assim, né? Parar para pensar assim, como é que tu formata isso, como é que tu desenha, né? Então, eu sempre digo que a gente tem que juntar algumas coisas. A questão estética, né, da casa, a função da casa, né, nos condomínios, quando as casas são próximas. Então, eu acho que hoje a gente olha muito para a função, como é que a casa é, como é que ela funciona, como é que o jardim acaba te ajudando a, em determinados momentos, ser pano de fundo para um olhar mais de dentro de casa para fora, onde eu ganho privacidade, aonde o jardim ajuda a dar acabamento para essa arquitetura. Então, eu costumo sempre olhar para essa funcionalidade. Depois, eu olho muito para a questão técnica, assim, sabe? O que planta dá em que situação, né? Porque a gente continua norte, sul, leste, oeste. Então, a gente tem a questão do sol, da umidade, tem isso. Mas eu quero ter É, essa e oliveira. aí depois, isso, e aí depois eu entro nessa questão estética mesmo, né? Que é combinar isso, porque não adianta eu ter uma estética linda, porque planta é isso, gente. Ela foi feita para viver. Então não adianta eu pensar primeiro na estética, sabe? Ah, uma estética linda, maravilhosa, mas a planta não vai sobreviver às situações que ali vão estar pontualmente determinando a sobrevivência, o estabelecimento daquela planta, não. Então, eu posso entregar uma coisa esteticamente, ó, linda, mas passa 2 meses a planta vai, não vai. Então, a estética, ela vai casar depois disso funcionar. Não adianta eu dizer, ai, vocês não têm um gramado lindo e tal, eu tô na fachada sul e não vai vir a grama. Ah, eu deixei isso aqui perfeito para vocês brincarem. Vão brincar 2 meses. Então, eu acho que é a história de juntar forma, função e estética. E aí tentar entrar nessa estética, que aí a história, assim, quando a gente estuda os jardins, né, vem muito a questão, assim, existiam os jardins que a gente tem, assim, na cabeça, os castelos europeus, e aí vem a questão O clássica, labirinto. o labirinto, né, e é incrível, assim, porque esse jardim, nos estudos mais aprofundados, fala sobre bem interessante, sabe? Das questões psicológicas mesmo, assim. Tem que estar tudo perfeito, tem que estar tudo alinhado, tudo podado, tudo com muitas métricas, né? Isso tinha a ver com o poder, tinha a ver com. É incrível isso, Olha né? só. E tinha com a rigidez,
com a assertividade. Então, tudo isso estava muito na questão dessa coisa mesmo dos imperadores. E aí, por outro lado, a gente, né, está num país tropical, onde tudo é muito mais leve, fluido. A gente tem plantas gigantes, robustas, folhosas. A gente tem isso que a própria palavra fala, né? A tropicalidade, a cor. E também tem essa parte cultural, eu acho, a história. A gente fala sobre aquela planta, eu lembro, tinha na minha avó. A gente carrega tudo isso Também com a gente. E aí a nossa estética, né? A nossa brasilidade está nessa mistura de todas essas vegetações e de todas essas texturas. E a gente não tem aqui essa questão assim dessa coisa tão podada, tão formal, tão ajustada. Então, a nossa natureza, a nossa vegetação dá oportunidade para ser essa coisa mais leve, mais solta, mais fluida, mais gostosa. E aí, o que eu procuro trazer para dentro dos espaços, dentro dessa criação? Isso, né? Eu sempre digo, gente, não é difícil, é só imitar a natureza. Na natureza, a gente não vai encontrar várias palmeiras alinhadas, uma a cada 5 metros. Claro, a gente às vezes precisa usar isso dentro de um projeto, dentro de uma empresa, mas quando a gente está falando de uma casa, de um parque, de um sítio, de um lugar mais assim, que é mais aprazível, eu falei, é só imitar a natureza. Um tá alto, um tá baixo, um tá mais deslocado, porque é isso que é tão gostoso. Às vezes a gente chega num lugar assim que tem só aquele gramadão, algumas vegetações, e aquilo te dá uma paz enorme. Então não é no exagero. Nem sempre está no exagero, quase nunca está lá, né? Então é saber mesurar isso, sabe? Eu gosto muito quando tem aquelas combinações de roupas. Se a natureza fez, é porque combina. E tá Isso, assim, não, se tá o marrom e verde. Mas será que combina? Tá na natureza, combina. combina. Já foi feito por alguém, por E um é mestre. justamente pensar nisso. Isso. E a gente vê, quando estava comentando sobre jardins, de castelos e pensando, quando a gente foi para o Rio, também lá a gente verificou. E eu não esqueço sempre, assim, gente, vou contar uma coisa do reino vegetal que eu aprendi. Sempre que eu vejo uma palmeira, eu começo assim, gente, sabe o que que é isso? Pode contar, são os anos que tem, tá, gente? Significa isso. Aprendi com Tati Pavei. E a gente ficou, eu lembro a gente olhando, e daí tu contando, gente, isso daqui, então, mais ou menos. E a gente, Isso. nossa, olha o tanto de tempo que tá. 200 anos, 180 anos, porque as palmeiras, elas caem as folhas, né? Uma quantidade de folhas, aí vai formando o anel, então tu consegue ter essa métrica para medir e entender quanto tempo tem de vida uma planta, né? E eu costumo dizer, né? O planeta Terra, sem as plantas, né? Nós não sobreviveríamos, né? Mas o inverso, sim. Então, eu dou umas brincadas de vez em quando. Quem é o dono do rolê, né? Quem é a raça aí que é a superior, né? Sendo que a gente depende muito, né, do mundo vegetal, né? E do reino vegetal. A gente depende muito dessa mata que existe, da natureza, para a gente poder estar aqui. Não é o inverso. A pandemia comprovou isso de uma forma, porque todo mundo começou a sentir essa necessidade de estar pertinho. Para nós a pandemia funcionou o inverso assim, do que muitos negócios passaram, né? Porque as pessoas ficaram dentro dos seus espaços e com necessidade de ter o verde por perto. Por isso que reforça a minha ideia lá inicial, né? De estar próximo da natureza. Então foi assim, eu quero planta, eu quero ter horta. As pessoas migraram, muitos que tinham uma casa, sei lá, na lagoa, na praia, foram para lá e ficavam cultivando e cuidando. Então, porque é isso, assim, sabe? Sobrou, assim, sabe? Muito espaço para trabalhar com isso. Acho que isso também fez com que o mercado se abrisse mais. Até Eu é acho difícil. importante, Eu sabe? acredito que essa parte de prédio também começou a pensar de uma forma diferente para viver o verde nas áreas comuns. Com certeza, assim, cada vez mais do tempo em que eu comecei a trabalhar, que a gente estava falando antes, em que os prédios eram entregues assim com grama, graças a Deus.
para hoje que são feitos projetos paisagísticos, é pensado nas áreas comuns, vasos aonde colocar, humanizar os espaços, ainda que são fechados também, eles querem humanizar, né, o hall de entrada, todos os espaços. É impressionante como essa percepção mudou e também isso ganhou valor, mas não valor pelo custo do que se gasta, mas pela importância que se tem quando tu traz esse verde e trazer o natural para pertinho das pessoas. Tem um projeto teu que eu adoro, e falando sobre as plantas, o tempo que leva para crescer e tudo mais, que é aquela Casa da Figueira, a gente pode Ah, denominar assim, o aham. projeto da Ana Paula Ronck, que aquele projeto foi diferente também, porque a árvore já estava lá. Aquela casa, assim, é bem legal, assim, porque é um casal que tem o terreno há bastante tempo. A gente esteve cuidando da figueira quando era só um terreno, né? Então, limpando a árvore, tirando. Existem as plantas que a gente chama de epífitas, que ficam lá penduradas, mas não são parasitas. E existiam algumas parasitas. Então, foi feita uma limpeza, né? Tirando o que era parasita, limpando um pouquinho das epífitas, mas deixando que são as bromélias, aquela barba de velho, tem ripsalis. Então, um monte de plantinha que estava lá é um bioma, né? Tá lá, estão Eu tudo adoro essa lá, parte dos nomes. elas estão tudo lá, vivendo todas unidas, né? E a gente cuidou algum tempo, assim, tempo eu falo de alguns anos, né? Desde que eles têm aquele espaço. E daí depois nasceu o projeto da casa, a casa foi construída. Eu lembro que na época da fundação da casa também o pessoal me chamou, né? O cliente me chamou, a construtora, porque tinha toda a questão da fundação ali embaixo, então o cuidado com o sistema radicular. E aí, claro, né? A Ana Paula fez um projeto lindo que a casa está no centro e a casa abraça tudo isso. E os materiais que ela usou para fazer a casa também, eu vi ela explicando isso num vídeo, né? A importância do tipo de telhado para não ter essa encheção de, ai, folhinha na calha, não sei o quê. Então, ela pensou em todas as situações para que tudo isso pudesse viver em harmonia, né? E aí agora vai nascer um lindo jardim que vai brindar ainda mais a casa e a própria figueira, mas eu acho que é isso, assim, é trazer, é uma visão bem disruptiva, né? Dos clientes, de querer e desejar ter aquilo daquela maneira, né? É aceitar aquele verde com toda a robustez, com toda a imponência que ela tem. E eu acho que ficou incrível assim o resultado. E logo já vai nascer um jardim ali no entorno maravilhoso. E esse jardim que vai nascer tem muitas particularidades dos desejos dos clientes agora. Então, assim, são detalhes que tem que ter que tem a ver com essa funcionalidade da casa. Eu acho isso bem bacana, sabe? Realmente um jardim que é deles, para eles, Uhum. e para viver, contemplar. Eu, quando estava comentando sobre as folhinhas no telhado, tem aquela frase assim: ah, que na vida tem dois tipos de pessoa. Tem aquelas que ficam contemplando a beleza da natureza e aquela que fica, ai, mas olha essa sujeira, olha que sujeira que faz. E Uhum. é realmente isso, mas assim, se não fizer a sujeira porque a árvore está morrendo, algo de errado não está certo. Eu tive um professor de paisagismo que ele fez todo o trabalho em vinhedos, né? De toda a história da cidade, a urbanização, o paisagismo, bem legal. Eu fiz 2 vezes curso com ele, em Olambra, e ele dizia assim que quando uma planta, perde as suas folhas, floresce e depois ela despenca todas as suas flores, como estão os ipês rosa agora, e daqui a pouquinho vem um amarelo, ele falou assim: ela está desnuda, ela está se mostrando. Eu achei aquilo tão poético, sabe? Porque é sobre isso. E aí eu tô pela poesia, eu tô por essa beleza, por esse encanto, muito mais do que a preocupação do que aquelas flores que caíram no chão, nananã, e toda aquela coisa, e aquele É. ranço, né? Então, eu acho que tem muita licença poética para esse olhar, né? Com É, certeza. Aqui em Cocal, o símbolo, inclusive, do nosso município é a azaleia. Ela já se tornou a flor símbolo do município. E eu já criei meio uma tradição na minha família que a gente faz todo ano a foto na pé de azaleia da minha avó. Esses dias, então, ela estava perfeita, assim,
toda florida, já vamos aproveitar, porque daqui a pouco começa o vento e vai caindo, Isso. mas ainda assim a gente contempla aquelas flores no chão e é lindo de se ver, É. apaixonante. Teve um ano que o tempo estava um pouquinho diferente, porque cada ano é isso, né, sabe, a gente tá passando agora por um inverno mais seco, né, a gente teve um outono seco, um inverno seco, então é engraçado que a florada, as plantas respondem a isso. E eu nunca esqueço que teve um ano, assim, que o ipê normalmente ele floresce ali por 10 a 18 de setembro, ele floresce. Como tá mais seco, é possível que ele venha a florescer um pouquinho antes. E aí teve um ano que eu lembro que eu passei no Pio Correia e as azaleias estavam com flor e os ipês também. Foi assim, gente, a primeira vez que eu tô vendo a flor amarela do ipê Nossa, que com lindo! a flor rosa embaixo, porque a azaleia é um pouquinho antes e o ipê um pouquinho depois. E aí eu fiquei assim, ó, meu Deus, ainda tem alguma coisa que eu não vi. Tem, né? E óbvio que tem muitas coisas que a gente ainda não viu. Mas e tem a ver com o tempo, tem a ver com a seca, várias nuances, né? E é muito mais lindo a vida assim em cores. A gente agora tá nessa moda, vou dizer moda, tendência, na arquitetura sobre memórias afetivas, em trazer isso tudo à tona. Gente, eu amo, tem que ser tudo maximalismo. Então a gente foi agora para Casa Cor Bahia. É sobre isso. É muito sobre isso, assim, eu tinha ido no mês passado a São Paulo, dar uma olhada como é que estava a mostra, linda também, o paisagismo maravilhoso, mas surpreendeu demais, assim, a Casa Cor Bahia por isso, assim, porque tinha essa pegada da cor, do maximalismo, muita cultura, muita criatividade, mas também um respeito, um respeito e resgate a muito do que estava ali. Então, ela foi feita dentro de um convento, então, por horas o teto era original, por horas o chão era original. O último espaço que eu lembro que eu visitei tinha, tipo, aquele azulejo, piso português, era azulejo português nas paredes, então teve a intervenção do profissional, mas em muitos espaços mantendo a originalidade, eu gosto muito disso, sabe? E muito verde natural em todos os ambientes, né? Reforçando a ideia de que a gente pode ter o verde realmente dentro dos ambientes, né? É só conhecer um pouquinho da planta, entender um pouquinho do cuidado que tem que ter e ela vai funcionar. Mas eu amei, assim, porque trouxe, assim, um gás, assim, a mais. Eu voltei cheia de... E Bahia é isso. Bahia é cultura, demais. é uma natureza assim sem igual, uma beleza que encanta. Eu acho que a Casa Cor trouxe muito isso, né? É muito interessante esses espaços que contemplam a história, que trazem para a arquitetura isso, que não se torna somente algo que, isso tá, é uma tendência e tá aqui. Não, traz mesmo, porque essa é a Uhum. diferença, eu acho, entre a Casa Cor Bahia e, por exemplo, a São Paulo. Porque às vezes quando tu entra num espaço que é uma amostra e aquilo tá tão edificado, tá tão... Tu até esquece o lugar que tu estava, né? Então, assim, por muitos anos foi no Jockey. Então, tu entra, tu vai, daí tu vê, tará, tá, 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 tá. Ok, tendência, moda, isso funciona, que legal, fizeram isso de um jeito diferente, mas tá naquela batida, né? E aí, de repente, tu ir para um espaço onde existe esse ganho, que é onde está abarcado tudo, né? Então, em momento algum, a gente esquece onde a gente estava. Tem um momento ali que a gente Isso. vai para a varanda e olha aquele cenário da arquitetura. Eu falei, não, e por muitos, eu sou meio assim, eu olhava para o chão e falei, gente, quantas mulheres passaram por aqui, quantas freiras e o convento, e quantas Quantas histórias. histórias. E a hora que eu olhei para o jardim, que é o centro ali do espaço, eu fiquei olhando assim, aquele jardim lindo, mas assim, passou uns flashes assim na minha cabeça, né, sobre porque era um jardim de verdade aquilo, mas aí ele foi transformado, e óbvio, né, por causa da mostra, mas nunca deixou de ser um jardim. A gente já fica pensando na carga energética daquele local, a gente já começa a pensar esses aspectos. Isso, E assim, hum, era um jardim. Quantas pessoas pararam lá para tipo refletir sobre algo que estava acontecendo? Porque o jardim também tem isso. É aquela pausa de pensar na uhum. vida. Eu acho que Isso, tem isso, isso. então eu fiquei olhando para aquele jardim, eu falei: "Ai, quantas histórias, meu Deus, quantas pausas houveram por aqui e conversas importantes, né". E aí tu olha assim, né, o 360 tu vê
né? As paredes, o jeito, enfim. Eu amei, assim, a gente teve outras coisas para além disso, né? O CDA cuida muito de fazer isso de um jeito muito diferente, então a gente viu o mar, mas não foi no mar, né? Então foi uma história assim de conhecer os espaços, sempre acompanhado, né? A gente no hotel também teve um historiador, contou muito sobre a história de Salvador. Uma E, imersão nossa, cultural. foi bem enriquecedor o passeio e eu voltei assim, assim, a gente parece que reforça, né? Dependendo do momento em que a gente está na vida, eu acho que a gente reforça as nossas intenções, reforça o nosso propósito, entende que a história que a gente está escrevendo, eu estou muito assim, gente, 25 anos. É um Tá, período comemorativo. tipo assim, nossa, que bom que eu não desisti, que bom que eu permaneci onde eu queria estar, que tudo deu certo e continua dando, E né? agora, com uma pessoa lá efetivamente inserida, que antes estava um pouquinho mais nos bastidores vivendo o reino vegetal. Também como é que está sendo isso, Maria junto? É, É né? uma empresa familiar desde sempre, porque a família primeiro abraça o sonho, vamos junto, Depois ela vem de e verdade, depois ela vem de verdade. literalmente. A Reino é isso, assim, foi o meu desejo de ter a mãe apoiando, que a mãe é bióloga, e depois o pai, depois o marido, e hoje a Maria com 17 anos, né, ajudando a gente aí na rede social, falando o que que se faz, o que que não se faz, né? Trazendo aí E divos e divas, essa é. pegada, né? Não, ainda bem que ela não fez fazer nenhum vídeo. Iconic, esse é o jardim. Não, não, por favor. Mas, assim, é isso, assim, eu acho que é importante a gente conseguir se comunicar, nunca deixar de comunicar aquilo que a gente faz, mas a maneira, né? A gente percebe essa velocidade em que tudo acontece, então o tipo de entrega que a gente continua fazendo, mas como que a gente comunica isso dentro da rede social, e ela daí ajuda a gente muito ali no Instagram, mas é, o que me trouxe até aqui hoje, sem sombra de dúvidas, é o resultado de cada jardim que a gente fez. Sempre foi assim, né? Eu brinco que é muito visual, e aí eu volto na história de que ele tem que ser durável, né? E para ele ser durável, ele tem que ser assertivo tecnicamente. Então, eu agradeço muito de ter feito a faculdade de agronomia, que é esse entendimento sobre plantas, sobre a terra, a minha conexão com esse mundo, né, da agronomia, né, de produzir, de ver crescer, de ver florescer, de ver desenvolver. Então, a gente tem jardim de 20 anos que está lá do jeitinho que tinha que ser, sabe? É muito gostoso. Eu lembro, também já trabalhei com a Reino Vegetal, tive esse prazer, e eu lembro que a gente conversava assim, ah, Tati, vamos fazer foto de qual jardim? Não, mas para esse jardim tá assim, daquele jeito, só daqui uns 5 anos, porque é assim, porque a gente tem que aguardar. E realmente, É isso, assim, é entender que o tempo é um ingrediente. Eu falo que agora é o tempo e a paciência, né? Porque daí o tempo ele tá rodando e a paciência tem que estar aqui dentro, né? Mas é o ingrediente principal para o resultado final. E aí, sempre que passa assim, um ano e meio, até os arquitetos têm falado muito sobre isso, assim, sobre, aquela casa tá ótima agora para tirar foto, né? Meu Deus, tu viu como tá? Eu falei, agora sim. Porque eu gosto muito da ideia de a gente respeitar o desenvolvimento das plantas. Então, se eu sei que ela tem um potencial de crescimento de, 1 metro, eu não posso plantar uma planta coladinha na outra. Eu estou dificultando a vida dela. Então, eu ainda sou bem conservadora e bem técnica, e eu explico isso muito para o meu cliente. Eu falei, pode ser que inicialmente tu fique assim, mas eu já queria, sabe, com aquela robustez. Eu falei, um pouquinho de paciência. E eu sempre digo, na verdade, quando a gente passa 2 estações de primavera e verão, que é a época que ela mais desenvolve, tu já tem o teu ganho ali, sabe? Depois é só um pouco mais, um pouco mais. Mas aquela dobra da dobra, basta 2 primaveras e 2 verões. Não é muita coisa, né, e gente? ali já dá para criar memórias, porque aí o Já. tempo vai passando e Uhum. quando tu olha para aquela árvore e vê assim, ó,
Nossa, lembra quando, principalmente quando tem Sim. criança na família, tudo. Ah, lembra quando tu era pequenininho, que daí aqui era pequenininho e agora tá assim? Isso. Eu falo muito disso, assim, para os clientes. Eu falei, gente, calma, né? Fora quando é uma pessoa que está investindo, que é uma empresa e que tem outras, como é que se fala agora? Outras camadas, né? Fora isso, eu falo assim, curte, aproveita, curtir o espaço, o desenvolvimento disso e tu vai ter as fotos, os registros e tu vai ver como o negócio aconteceu e desenvolveu. Falar sobre natureza, conversar contigo, eu amo de paixão. Inclusive, vou fazer agora uma revelação para ela. Ah, quando eu levei a minha mãe para conhecer o Reino Vegetal, aconselho para todo mundo ir lá conhecer, É. porque é lindo demais. E eu lembro que quando a gente saiu de lá, a mãe disse assim para mim: Ah, se um dia eu for fazer fotos, um book, eu vou querer vir aqui. Eu quero fazer as minhas fotos Foto ali. aqui. Porque tem tantas espécies e tu fica lá imerso naquilo. Tu quer levar tudo, tu quer criar um jardim na tua casa. É bem gostoso, assim. Eu sempre tento, sabe? Quando a gente está apresentando o projeto, a gente apresenta lá no escritório. Aí a história, de novo, né, do tempo, de às vezes a pessoa. E eu faço assim, eu dou uma força de não, vem aqui e tal. Porque é isso, é para a pessoa se conectar, ver como é que ela se relaciona com o verde. E às vezes até escolher, né? Ai, tem Uhum. tantas, vai lá, tem tantas jabuticabeira, tem tantas palmeiras. E às vezes o efeito paisagístico que vai dar no projeto pode ser dado com o teu toque pessoal. E aquela caminhada lá atrás, aquela olhadinha nas plantas, às vezes até faz a pessoa lembrar, falar, isso aqui, jura que é isso aqui? Ai, meu Deus. Aí a pessoa já se empolga. É Então, assim, é verdade. gostoso, então vale a pena. O meu pai que tá sempre por lá, ele sempre fala assim, vem aqui respirar um oxigênio puro. Ótimo fazer essa limpeza, é muito Uhum. bom, os pulmões agradecem. Agradecem, então, o convite está aberto mesmo. A Reino é um lugar assim de a pessoa ir, olhar, olhar para as plantas e pensar na sua casa, olhar onde é que cabe, pensa, vai para casa, olha para o espaço, volta de novo. É sem pressa, né? Ai, Isso, eu ia né? dizer senhora, Sem também se pressa. puder ir com o porta-mala vazio para daí já levar algumas coisas que a gente gosta. E o que a gente costuma fazer lá, e que eu falo com as meninas, que são as atendentes, assim, ó, é sempre fazer uma venda orientada para entender bem como é que vai estar essa plantinha, onde ela vai estar, porque eu sempre digo, o negócio é fazer viver. A vida tem que fluir, a vida verde tem que acontecer. Com certeza. É. E dicas técnicas, esse conhecimento é fundamental, é diferente. O cuidado para as plantas é diferente. Falo isso como cliente. É. E cuidar, porque na internet tem muita bobagem também, né? Não é um Então, aplicativo que tu aponta a câmera para ai, tanta ali. bobagem, gente, tanta bobagem. E muitas receitas mirabolantes, né? Então, procura um garden, procura um lugar de confiança, vai lá na Reino, se orienta. Eu respondo tanto WhatsApp, tem tanta gente que também manda mensagem para lá, com as suas plantas, ou pedindo ajuda e cuidado. Então, a gente sempre orienta, porque a ideia é isso, assim, sabe? Que tudo perdure, para que um dia a gente possa contar os anéis ali da palmeira Isso. e dizer, ó, tem tantos anos. É, que perdure isso. É. Vamos contar muitas mais histórias verdejantes. Isso. Tati, obrigada por Ai, ter vindo. amei, foi bem de boa. Né, como sempre, conversar com ela é maravilhoso. Isso que nem falando sobre associativismo. Ai, verdade. Já vai ficar na nossa listinha para o próximo encontro, Isso mesmo. que Vamos temos lá. que falar sobre isso. Sobre as mulheres, sobre o associativismo e sobre a união, né, que a gente pode fazer junto. É, com certeza. Se você se conecta com esse tipo de assunto e carrega as suas escolhas, toda quinta-feira tem episódio novo. Tchau!